Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Radar Jurídico, o programa feito para descomplicar o direito para vocês. Meu nome é Tassiane e hoje vamos falar de um dos eventos mais aguardados do ano, Black Friday. Todas as perguntas vocês podem mandar no nosso WhatsApp da Mundial, 19 99793 9785, no canal do YouTube e no WhatsApp, né, Betinho? Numa época de grandes promoções e ofertas, nada melhor do que receber uma pessoa que entende muito sobre Procon. O Procon de Pirassununga. O nome dele é Dr. Caio Nenetti. Bem-vindo, doutor. Boa tarde, ainda não é noite, né? Boa tarde a todos, pessoal aqui da rádio, os ouvintes desse programa. Eu não conhecia o programa. Então, é um prazer estar aqui respondendo perguntas jurídicas, transformar a ausência de informação que algumas pessoas podem ter, os cidadãos de Pirassununga, em um norte na hora de entrar nessa empreitada que chama Black Friday, né? Exato. Se denominou Black Friday, as pessoas não sabem nem o que é Black Friday, nem eu sabia, para dizer de onde surgiu isso, né? Você sabia de onde surgiu Black Friday? Dos Estados Unidos, né? Então, era um evento, né, que era um dia, parece só, era uma sexta-feira. Um dia só. Agora já virou aí praticamente o mês inteiro, né? Mas, então, um prazer estar aqui, estou aberto às respostas, se alguém quiser perguntar. E também, se as pessoas não perguntarem, eu já tenho mais ou menos alguma coisa a falar a respeito aqui. É um vasto conhecimento, né? Sim, eu sou advogado há alguns anos já, vim de São Paulo. Estou coordenando o Procon desde 2022. Então, por questão de trabalho, eu sou obrigado a lidar com o assunto do direito do consumidor diariamente. E também fim de semana, não só dia de semana, como fim de semana também, que eu sou abordado várias vezes. Na rua? Vai na feira? Direto assim. Doutor, posso fazer uma pergunta? Uma não, tem mais. Às vezes eu estou na fila do supermercado, fim de semana, tem aquela fila enorme assim, tem o idoso ali que está olhando, já se me conhece de alguma coisa, eu vou falar. Mas quem trabalha em órgão público, especialmente esse tipo de órgão, tem que estar disposto a ensinar, a responder a qualquer momento. E a minha visão é essa. Eu gosto muito de explicar daquilo que eu sei. E no assunto do consumidor, eu sei tanto quanto você que é advogada, não sei tanto mais assim não, porque é algo que você aprende bastante na prática, independente da teoria que nós temos como advogados, nós também na vivência do dia a dia, das questões que não chegam a ser judicializadas, não chega a virar processo judicial, mas dá para resolver numa fase amigável, a gente aprende mais ainda na prática do que só na teoria, né? Pode falar, doutor. Eu não sei, o programa ele é curto, o horário é 1 hora só, né? Isso, 1 hora de programa. Eu não vou ter tempo de explanar tudo o que eu queria, mas eu acho importante o seguinte, independentemente do que vai ser falado aqui, de perguntas que surjam, o Código do Consumidor, qualquer pessoa acessa simples, hoje, né? na internet e tal, e mesmo a pessoa leiga, que não tem conhecimento jurídico, pode dar uma lida ali em alguma coisa, vai tirar dúvida. É muito claro esse código. Então, para o consumidor, para o cidadão de Pirassununga que tem dúvida a respeito disso, sugestão, hoje tem até chat LGBT da vida, tem um monte de coisa. Tem como esclarecer dúvidas sem necessariamente... É um prazer a pessoa ir no Procon, mas eu digo, há cidadãos que não têm tempo para ir no Procon, consulta na internet e tal, que às vezes é até interessante a pessoa... Hoje em dia é difícil alguém não ter conhecimento jurídico. Na área médica acontece muito isso também. Então eu aconselho, independentemente de ir ao Procon, consultar advogado, também consulte e se instrumentalize de material, de conhecimento, para já ir com, vamos dizer, meio caminho andado, porque tem gente que chega lá no Procon, não tem a menor noção de nada. Então nós temos o dever de explicar os assuntos, que eu costumo fazer isso, mas assim, perde-se muito tempo em coisas que dá para aprender claramente com isso está muito aberto. A matéria do direito do consumidor está acessível a qualquer um. A internet está para todo mundo, independentemente das consultas que se faz com o advogado e o Procon. Então, o Procon está aberto, a consulta, a resolver questões, mas eu também aconselho que as pessoas também procurem, acessem informações através da internet, que tem muita explicação boa com relação ao direito do consumidor. E também os programas de praxe, né? Os Celsos Russomanos da vida, que também ajudam em certo ponto também, porque tem um programa, não sei que canal que passa também, né? Tem muito consumidor que fala, eu vi no programa do Celso Russomano lá e tal.
É bom e às vezes também não é, porque às vezes a pessoa vai com aquele ímpeto, não, eu quero resolver na hora, sim. Não dá para resolver na hora muitas questões, mas o assunto que é ventilado nesse tipo de programa é interessante para o consumidor leigo, já tem mais ou menos uma noção. Isso é a minha visão. Eu sempre falo que quando for perguntar na internet, né, eu tenho direito a isso? Colocar sempre eu tenho direito a tal coisa de acordo com o Código de Consumidor? Beleza. Porque senão aparece muito achismo, né? Isso, entendi. E aí eu sempre falo, porque como o doutor falou, o Código do Consumidor, ele é muito tranquila a leitura, não é uma leitura difícil. Ele geralmente, quando a gente faz esse tipo de pergunta, ele fala, tá no artigo 14, tá? Fornecedor. Tá lá no artigo 14 e ele põe o artigo. Então, a informação ela fica um pouco mais completa, né? Entendi. Eu concordo. E, doutor, nessa semana da Black Friday, qual é a maior reclamações que tem dentro do PROCON? No PROCON, independentemente da semana Black Friday, a maioria dos casos tem a ver com assuntos bancários. Bancários. Empréstimos bancários que a pessoa não fez, foi induzida a fazer empréstimo. É muito comum lidar assunto de empréstimo consignado. Recentemente teve esses rombos no INSS por conta de fraude lá, que usaram. Então chega a pessoa lá e fala, eu não fiz empréstimo, está sendo descontado no meu salário, na minha aposentadoria, um valor de um assunto que eu nunca fiz empréstimo. E aí depois se descobre que, na verdade, a pessoa, quando atendeu o telefone de um banco por telefone, o outro lado lá induziu essa pessoa a fazer um empréstimo sem dar o nome de empréstimo. Então tem muita reclamação, semanal isso, de consumidores lidando com assuntos de banco, de empréstimos. É a bola da vez agora. Na Black Friday, especificamente, é mais ligado à compra de produtos mesmo em lojas pela internet também. Produtos com defeito, o que não chega, o pessoal compra pelo Mercado Livre, um exemplo, né? Sim. Aí chegou com defeito, quer devolver, não está aceitando dinheiro, a empresa não quer receber o produto de volta, o pagamento foi feito, mas desistiu e a empresa não devolve dinheiro. E os normais, não só na Black Friday, o ano inteiro, que são reclamações ligadas aí já não é produto, são serviços, né? Que são contratados que não foram bem feitos. Então, por exemplo, um serviço de telefonia, um serviço de pedreiro, tem vários assuntos que não só na Black Friday acontece, mas na Black Friday especificamente é mais compra de produtos. E eletrodomésticos é o top. Celulares e tal. Essas lojas insistem, sem dar nomes aqui, a usar aquela questão assim, ao consumidor. Vou dar um exemplo aqui. Sim. Eu vou numa loja e compro um celular, e esse celular está dando problema. Aí o consumidor vai na loja e fala, esse celular está dando problema. Aí a loja fala assim, não, mas eu só vendi o celular, eu não tenho nada a ver com isso. O fabricante, né? que é o problemático lá, o fabricante. Aí eu oriento milhões de vezes as lojas de Pirassununga, todas elas. Eu falo, olha, pelo Código do Consumidor, quem vende o produto, assim como o fabricante do produto e outros mais, são todos responsáveis para resolver o problema do consumidor. Aí eu falo isso para todas. Todas as lojas já receberam notificação do PROCON explicando isso. E algumas são rebeldes. Fala, não, insiste, o consumidor vai lá e fala, não, tem que levar na assistência técnica lá em Porto Ferreira, lá não sei aonde. E eu falo, não é assim. Se o consumidor quiser levar, é problema dele, mas ele pode deixar no balcão da loja. Eu comprei e a loja tem 30 dias para arrumar. Se vira. Muito bem colocado pela doutora, já avançando nesse tema tão de prazo aqui. Nessa época da Black Friday aqui, muita gente vai comprar produto e infelizmente vai vir com defeito. Vou me ater nesse primeiro momento à compra de produto em loja física, por enquanto aqui, nesse primeiro momento aqui. A pessoa vai numa loja e compra um produto com defeito. Pelo Código do Consumidor, pela lei, a lojista tem 30 dias para resolver aquele problema do defeito do produto. 30 dias. O consumidor costuma achar que quando compra um produto com defeito, ele já pode chegar na loja, já está com defeito, quero trocar aqui. Um novo. Isso é importantíssimo, esse detalhe. Quando você compra um produto com defeito em qualquer loja física, e você vai, descobre, comprei um celular aqui agora, numa loja. Cheguei em casa, está com problema. Algumas lojas falam, ó, se você tiver com defeito, você traz aqui que eu troco em 7 dias, em um dia, sei lá. Franquia isso, dá esse direito para o consumidor. Mas esse é um direito que a loja resolveu criar porque quis para o consumidor devolver o produto quando está com defeito. Sapato, roupa, qualquer coisa. Está com defeito, eu vou aqui, troca, acabou. Mas o Código do Consumidor não fala isso. O Código do Consumidor fala
que qualquer produto com defeito, o lojista tem 30 dias para resolver. Então, o que acontece? É muito comum isso. O consumidor vai na loja e tenta trocar o produto, e ela já fala, não vou trocar o produto aqui, tem os 30 dias. Aí há uma revolta do consumidor, dizendo, mas eu não quero... Se a loja não estipular, que é um critério da loja fazer isso, trocar o produto na hora, ela não é obrigada, ela tem 30 dias para resolver o problema. Então, consumidor, quando você comprar um produto com defeito, não adianta brigar, reclamar lá no Procon que a loja não está trocando na hora o seu produto. Se a loja estiver na loja, essa regra interna dela, de que ela troca na hora, você pode ir lá trocar. Mas se a loja não estiver prevendo isso, ela tem 30 dias para arrumar. O problema que levou você a devolver o produto. Aí sim, 30 dias não for solucionado, aí sim você tem direito a pegar, desfazer o negócio, pegar o dinheiro de volta, ou ter outro produto. Ou continuar com o mesmo produto com abatimento do preço. Mas deixando bem claro, 30 dias. Esse é um assunto. Posso avançar na internet? Não? Pode sim, doutor. Da internet, que é muito comum também na Black Friday, ou qualquer época do ano, se fazer compras pela internet. Quando você compra um produto pela internet, você pode desistir dessa compra em 7 dias. Toda vez que você compra um produto que você não teve acesso físico, presencial a esse produto que você comprou, você pode desistir em 7 dias. Então, se você comprou pelo Mercado Livre um aparelho eletrônico, chegou na sua casa perfeito, aí chegou lá, a mulher brigou com você, você não devia ter gastado dinheiro com isso aqui não, e você resolveu ceder a sua esposa, que é muito comum, você pode devolver o produto. Eu não quero mais. Em 7 dias você pode devolver. E não tem motivo nenhum. Eu quero desistir porque a lei me dá o direito de desistir em 7 dias. Passado esses 7 dias, você, consumidor, não tem mais o direito de desistir do produto. Vai ter que ficar com o produto. Aí vem aquela pergunta. E se o produto tiver com defeito? É outra conversa. Cai naquele primeiro caso. Se você comprar pela internet um produto com um defeito, você vai ter que informar a quem te vendeu isso que terá 30 dias para resolver o problema. Cai na mesma questão anterior. Significa dizer o seguinte, por uma questão de inteligência, se você comprar, por exemplo, um produto que já veio com defeito, você não precisa nem dizer que está com defeito, estou desistindo em 7 dias e pronto. Não quero entrar no mérito se está com defeito, internet, acabou. Né? Na internet, acabou assim. Então isso, o consumidor tem direito a desistir de compras feitas pela internet, não só a internet. A pessoa passa na rua ali, bota um catálogo, você compra pelo catálogo, vão entregar amanhã o produto. Você não teve acesso ao produto na compra. Então você vai poder desistir em 7 dias. Muito importante é você, consumidor que adquiriu um produto pela internet, guardar todas as datas que você comprou, documentar isso, imprimir lá. Está documentado isso porque é muito comum a pessoa ir no Procon, isso é um problema corriqueiro lá, reclamar de situações como essa, mas não ter um comprovante do dia que comprou, ou do dia que informou ao comerciante que o produto estava com defeito. Para contar os 30 dias. Para contar os 30 dias. Então, nós que somos advogados sabemos que tudo é através de prazo. Então, para a loja ter que devolver o dinheiro, te dar um outro produto, você iniciar um prazo de 30 dias. Como é que eu provo esse prazo? Eu costumo dizer o seguinte, é muito comum hoje o WhatsApp. Tem lá, manda um WhatsApp na hora, estou desistindo do produto ou está com problema o produto, para ter uma garantia da prova dos 30 dias, do dia que iniciou a tua reclamação. Esse é um assunto. Infelizmente, aqui em Pirassununga também tem acontecido um problema com carro. Com carros usados aqui. Tem acontecido muito isso. Comprar carro usado tem dado muito problema também. Mas o carro usado ou um sapato, é tudo a mesma coisa, é produto. Então, essa regra dos 30 dias funciona para qualquer pessoa. Então, basicamente, funciona dessa forma. Aí vamos lá falar para garantia. Posso avançar? Ou você pergunta? Pode, doutor. Fica à vontade. Que é importante também o negócio de garantia, né? Garantia, aquele prazo através do qual o consumidor pode reclamar de algum problema que surja no produto que ele adquiriu. Pela nossa lei, pelo Código do Consumidor, a garantia, tem a garantia legal e a garantia contratual. O que é isso? Garantia legal é um prazo que a lei dá, onde neste prazo todo fornecedor tem que garantir que ele vai resolver o problema, porque está na garantia, bem claro a frase. Sim. E o prazo mínimo são 90 dias para produtos chamados duráveis, né? E os não duráveis são 30 dias. Não duráveis eu até agora não vi nenhum. O que? Uma comida, alguma coisa assim, mas os produtos em regra, 90 dias no mínimo de garantia, no mínimo. Aí agora é um alerta para os comerciantes, não é para os consumidores.
quando você vende um produto para um consumidor e não fala nada, então a garantia mínima será de 90 dias. Mínimo. Da lei. Pela lei, a garantia é legal. Se você, comerciante, vende um produto e fala que você está dando uma garantia de 5 meses, então eu estou afirmando pelo Código do Consumidor que, na verdade, sua garantia são 5 meses mais 90. Porque quando o comerciante ele coloca num contrato ele de compra, de está vendendo um produto, qualquer coisa, dizendo que nós aqui damos garantia de 5 meses, um exemplo que eu estou dando. Sim. Então, se ele só falar isso 5 meses, vai somar os 5 meses mais os 90 dias da lei, que a garantia é legal. Então, a garantia contratual dele são 5 meses, mas como ele não falou nada, só falou que dá 5 meses, soma a garantia legal, que é 30 dias. 5 meses mais 90 dias. 5 meses mais 90 dias. Como que o comerciante então, ele faz normalmente, que quando ele não quer fazer essa somatória? Ele faz, eu dou uma garantia de acordo com o Código do Consumidor. Então, ele já faz essa menção, então eu já estou sabendo que é 90 dias, não vai sair disso. Então, comerciante, se ele não falar nada, a garantia são 90 dias. Se ele falar que está dando um prazo de garantia até além dos 90, ou menos, vai somar os 90 dias. E se ele deixar a frase que estou dando garantia de acordo com a lei, são só os 90 dias. E inclusive, uma infração no Código do Consumidor, o consumidor não receber o termo de garantia. Assim como também há problema de sonegação fiscal se o comerciante não der nota fiscal. Isso ia ser apurado, eventualmente, e tal. Apareceu um caso essa semana da pessoa que estava brava lá porque o comerciante não deu nota fiscal, que não é incomum acontecer isso, mas a nota fiscal é um documento obrigatório por lei e o consumidor tem direito de exigir. Essas questões todas que eu estou colocando, não deu certo lá, surgiu alguma questão, vai no PROCON, que o PROCON de Pirassununga atende. Já adiantando outro assunto, só o PROCON de Pirassununga? Não. Todo cidadão pode recorrer aqui em São Paulo à Fundação PROCON, que é o PROCON de São Paulo. O PROCON SP, que se clicar lá no Google, vai abrir um site lá da Fundação PROCON de São Paulo, onde você vai poder fazer reclamação online, vai fazer reclamação pelo site. Em Pirassununga não temos isso, tem que ser presencial, que aliás eu até prefiro. Porque tem muitas reclamações sem sentido que a pessoa acaba sendo melhor instruída. E na hora que está lá, o doutor já faz diretamente as perguntas necessárias que precisa saber. E até porque você também é advogada, o advogado ele é o especialista no direito. Sim. Ele que entende o direito. Então ele vai, às vezes, responder alguma coisa, e aí que ele já está dizendo, olha, se não é teu direito, tal. Às vezes a pessoa perder tempo e fazer uma reclamação que não vai ter sentido nenhum. E deixando bem claro que o Código do Consumidor ele prestigia o consumidor de boa fé. Não é o consumidor de má fé. Então, não adianta o consumidor jogar um chaveco lá, querendo mudar, comprou um negócio, usou, falou que não usou, porque dá para saber quando não é verdade, aí dá problema, porque aí existe questão criminal, dar início a procedimento que sabe que não é verdadeiro, é uma série de coisas assim. Então, basicamente, são essas informações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim, mais direta. Achei que da parte da garantia é muito importante falar que quando eles dão essa garantia, soma. Né? Isso é uma coisa que a gente sempre está tirando essas dúvidas, principalmente até casos pessoais. Eu comprei há pouco tempo uma bateria e lá na garantia da bateria está escrito 6 meses. Né? Eles me deram, tá lá no termo de garantia. Né? E eu perdi o termo de garantia, aquele papel, mas se você entrar próprio no site dessa empresa, está constando que é 6 meses. E se você vê a data da fabricação da bateria, até colocar a data da fabricação da bateria já era menos de 6 meses. Então, ninguém iria colocar no meu carro uma data para trás, né? E a pessoa, não, mas mesmo que já deu 6 meses, não sei o que eu falava, mas eu não estou nem preocupada se deu 6 meses, porque ainda teria os meus 3. Sim, os 3 meses, os 90 dias. Exato. Exatamente. Eu ainda teria 90 dias. Então, eu acho muito bom até explanar isso e falar isso para as pessoas, porque tem um monte de loja que faz essas propagandas. Olha, a gente dá tanto de garantia. Para saber que isso está somando. Eles não sabem, a maioria não sabe. Eu acredito que não mesmo. Eu acredito que tem loja, inclusive, que eu já vi aqui em Pirassununga, que fala assim, ó, damos 45 dias de garantia. Que coloca lá. Aí a pessoa deu um problema com 50, ela não quer cumprir, mas eu falei que era 45, mas isso está fora do código. Não. Aliás, a doutora aqui abordou um item que é o seguinte também, para quem não é do ramo,
o Código do Consumidor ele tem uma regra, um princípio que é o seguinte: mesmo que o consumidor concorde em assinar alguma coisa, os contratos de adesões, né? Abrindo mão de direito, não vale. Porque o Código do Consumidor ele não permite que o consumidor abra mão, em geral, de direitos que estão previstos para o consumidor no Código. Ali então, é o mínimo. Qualquer um deles. Né? Então, mínimo, isso é o mínimo. Então, se o consumidor escrever lá, que eu já aconteceu isso lá no Procon, o lojista fala, não, mas ele comprou era carro. Um carro que ele abriu mão da garantia, não sei de tantos dedos. Não vale. Porque o consumidor, quando ele abre mão de um direito que ele tem, que está previsto no Código do Consumidor, a ideia é que ele está lesando todos os consumidores da sociedade, porque ele está abrindo mão de um direito que é irrenunciável, porque é um direito de consumidor. Então, existe essa regra que qualquer acordo, qualquer cláusula que conste de algum contrato de compra e venda, por exemplo, entre consumidor e fornecedor, e que venha esse comprador abrir mão de algum direito no Código do Consumidor, não vai valer, mesmo que ele assine. Ah, mas o cara assinou. Eu, pessoalmente, mas é uma opinião minha, se a pessoa maior, tem um nível, eu acho que ela assinou ali, mas não adianta, porque pelo Código do Consumidor não vale. Então o consumidor ele pode questionar lá. Pode ir lá, não, mas eu assinei, mas isso aqui não vale. É muito parecido com o trabalhista, né? Sim, porque na lei o consumidor ele é hipossuficiente. É como se a empresa fosse grande e ele pequeno. Isso. E ela tem maior informação, ela tem jurídico. Então, esses contratos que vêm pronto, não adianta ele ficar discutindo lá, porque é pronto, é considerado contrato de adesão. Então, o ônus da prova sempre vai ser da parte contrária. E a gente vai de nulidade. Foi interessante que você falou do trabalhista, porque o Código do Consumidor ele é considerado o consumidor hipossuficiente, assim como o empregado na relação entre o empregador e o empregado. Tanto que a gente tem a CLT, né? Que é a consolidação das leis trabalhistas. Quando eu olho no código, na CLT, e eu estou procurando algum direito para o empregado, e não tem, sabe qual é o código que a gente busca? Não é o Código Civil. É o Código de Defesa do Consumidor. Nem sabia isso. Ele é supletivo. Sim. E essa questão de, entre aspas, inferioridade de uma parte de uma relação, nos casos, uma relação de trabalho. Mas isso acontece também na lei do inquilinato, onde o inquilino também é colocado pela lei como alguém está com menos condições contratuais de negociar. Então, qualquer cláusula que o inquilino abra mão perante a lei do inquilinato, não vai valer porque, pelo princípio que rege a lei do inquilinato, o inquilino não é abaixo, ele está num grau de inferioridade de conhecimento, portanto, não vai valer. Ele vai renunciar a um direito que ele vai poder pleitear depois. Assim como o consumidor do Código Consumidor, como empregado na CLT, e outros, não me lembro agora de cabeça, mas muitas outras situações assim. Então, no Código do Consumidor, e essa é uma questão interessante, que é o seguinte, por isso que fornecedor tem um problema que é assim. Por que o Código do Consumidor é bom para o consumidor? Porque uma das causas é essa, onde, como consequência da lei interpretar que o consumidor tem menos conhecimento, num processo judicial onde ele vai entrar com uma ação judicial contra um comerciante, normalmente o juiz vai dar o direito deste consumidor não ter que provar o que ele está falando, a inversão do ônus da prova. Sim. Então, a maioria dos casos onde o consumidor entra com ação sobre uma indústria, uma empresa, por exemplo, é a empresa que vai ter que provar o contrário. Então, acontece muita inversão do ônus da prova no Código do Consumidor. Por isso que é interessante o Código do Consumidor para o consumidor. Agora, existem situações que a pessoa, é bom esclarecer também, que há uma frustração corrente lá no Procon, quando chega a gente assim, olha, eu comprei um carro do meu vizinho e está com problema, e aí eu vim aqui no Procon, etc. e tal. Eu tenho que chegar para a pessoa e falar assim, infelizmente, seu caso vai ser com a doutora... com a doutora advogada, porque não é caso de Procon. Porque não se aplica o Código do Consumidor em situações onde não se caracteriza de um lado o consumidor, né? De outro lado o fornecedor. Esclarecendo melhor para o leigo aqui, que está ouvindo esse programa. Consumidor, pelo Código do Consumidor, é aquela pessoa que adquire um produto ou contrata um serviço em caráter final. Então, se eu compro um carro para eu usar de uma concessionária, eu sou consumidor. Portanto, se o carro tiver problema, eu vou usar o Código do Consumidor a meu favor e vou ir atrás do Procon, vou processar a concessionária, porque eu sou um consumidor que adquiri aquele carro para eu usar aquele carro. Eu sou um consumidor final.
Agora, se eu comprei 10 carros na concessionária, porque eu vou revender todos eles, que eu faço revenda, e os 10 carros vieram com problema, eu já não vou poder usar contra a pessoa que me vendeu os 10 carros, porque eu não comprei esses carros para usar. Eu estou vendendo, eu faço negócio com eles. Então, como eu não sou caracterizado consumidor neste caso, não vou poder usar o Código do Consumidor. Ah, mas aí eu vou ficar vendido Código nessa Civil. história. Tá vendo? Por isso que é bom falar com advogado. Aí, mas se você tem que ficar do lado lá ajudando, porque eu tenho que explicar isso lá no Procon, é duro, às vezes a pessoa chega lá, não, mas eu comprei lá o carro lá, deixou em consignação para eu vender, mas agora o consumidor está reclamando comigo o carro. Eu falei que o problema não é comigo. Eu ouvi uma pessoa falando assim, é com quem me vendeu para eu revender. Aí eu tenho que explicar, não, o seu direito é o seguinte, Código do Consumidor, você não vai poder usar isso contra quem te vendeu esse carro para você revender. Você vai usar o Código Civil, como a doutora aqui falou, muito bem falado, contra quem te vendeu. Não vai ficar nu, não vai ficar desamparado. O direito é outra lei, Código Civil. Agora, qual é a vantagem e desvantagem? É que, por exemplo, uma delas é que no Código do Consumidor, o consumidor ele pode ter o benefício de não ter que provar o que ele está falando. Já no Código Civil, ao contrário. Ele terá que provar, salvo algumas exceções, mas ele vai ter que provar o que ele está alegando. Então, dificulta mais o processo. Então, e outra coisa, o Procon não atua nesses casos onde a pessoa comprou um produto com um problema, mas ela não comprou um produto, ela faz negócio com esse produto. Eu compro carros para revender. Se os carros que eu comprei estão com problema, eu não vou poder usar o Procon contra quem me vendeu esse carro. Quem vai usar o Procon contra mim é para quem eu vendi o carro. Essa é uma questão que acontece muito lá. O pessoal reclamar. Betinho, tem pergunta? Sim, uma boa tarde a todos, né? A Vanessa Rangel, ela está comentando aqui sobre a questão de propagandas, né? Tanto na televisiva, internet, ou também em lojas físicas que a gente passa aqui. Essa questão, porque às vezes tá um valor do chamariz de um produto e quando vai comprar o produto, acho que foi por causa de alguns ensejos que o doutor falou aqui, sobre embutir algumas taxas, alguns seguros. Né? Então aquele produto que era 1.000 está saindo já por R$ 1.800 ou também quando ela falou assim que já teve caso dela, comigo nunca aconteceu, às vezes vai fechar algum produto que está ali na online e ela tem que, tipo assim, fechar, clicar naquele item lá, tipo, dá assim, entender, uma compra casada e para poder comprar, mesmo que o valor não é tão alto, mas se o doutor poderia passar essa questão, né, depois, porque assim, a pessoa vai lá... propagandas enganosas. Porque, assina esse daqui, porque aí você vai ter estendido, né? A garantia estendida por 1, 2, 3 anos e a questão de furto, ela comentou sobre isso que já aconteceu com ela, que ela foi numa loja, nesse período mesmo, que o produto estava X e ela queria pagar o valor X que ela achou interessante, mas não, ela não ia conseguir se não se adaptasse ou assinasse alguma taxa, algum seguro, alguma questão assim. Isso acontece muito lá no Procon, esse tipo de problema. Bom, primeiro vamos com relação à propaganda. Propaganda enganosa é proibida por lei. Então, se alguém ofertou um produto por R$500, está lá R$500, é por R$500 que o consumidor vai ter o direito de comprar aquele produto. Então, não tem que chegar lá na hora, é 500 mais a taxa, mais não sei o que, não. Se tiver documentado, ou através da internet, ou qualquer outro lugar, que o valor é R$500, estou dando um exemplo, é R$500 que a pessoa tem que pagar e tem direito de exigir receber por R$500. Isso é um assunto. Então, a oferta, ela vincula quem fez a propaganda. Caso contrário, seria propaganda enganosa, que é proibido por lei. Então, vendeu por 500, está fazendo propaganda, é 500. Agora, um outro caso. Tá, mas aí a pessoa vai comprar lá o produto lá, que viu que é R$500, beleza, a loja vai vender por 500 mesmo. Aí ela faz um carnezinho aqui, tem um cartão da loja aqui e tal, aí ela compra achando que é R$500. Aí depois ela recebe a fatura, tem um monte de coisa lá, seguro caixão, seguro odontológico, seguro, um monte de seguro lá que tem sentido. Sim. Nesse caso, é abusividade isso. Toda vez que chega no Procon, te notifica, eles tiram tudo isso. Eu considero fraude isso. Quando você vai comprar um produto, está lá escrito que é R$500. E aí você abre um cadastro, faz um cartão lá, mas eles colocam uns negócios que não avisaram, é fraude. É muito comum acontecer o seguinte,
eles não deixam, eles não dão um contrato para o consumidor. Dá uma viradinha assim na tela, dá uma olhadinha aqui, ó. Uma olhadinha, aquele contrato de adesão enorme, a pessoa nem lê aquilo lá. Então, para isso daí é proibido, não pode acontecer. Se chegar no PROCON, nós notificamos, esses seguros todos eles são eliminados. Mas isso dá trabalho, porque tem muita gente que nem percebe, já está sendo descontado um monte de coisa. Isso é um assunto. Já outro assunto dentro da sua pergunta, que é com relação a taxas, que aí seria mais ou menos o assunto se eu posso cobrar valores diferenciados em razão da forma de pagamento. Eu não sei se ela chegou a citar nisso, mas eu vou já entrar nesse assunto que é importante. Antigamente, quando você ia comprar alguma coisa numa loja, não podia, o preço do produto aqui são R$500. Mas se você pagar no cartão sei lá, 580, não podia fazer isso. Ou se pagar parcelado, não podia haver diferenciação. Era até considerado, se não me engano, crime fazer isso aí, se não me engano. Agora tem, no Pix é X. A partir de 2017, que a lei passou a entrar em vigor em 2018, é permitido ao comerciante cobrar preços diferenciados pela forma de pagamento. Então, não adianta reclamar com o PROCON, e nem comigo, nem com a doutora aqui. Se você for comprar uma coisa à vista, vai ser um valor, se for no cartão vai ser outro, é permitido pela lei de 2018. Acontece que o comerciante ele tem que deixar um aviso bem claro, dizendo, pagamento por taxa parcelado é tanto, no cartão é tanto, tem que estar bem esclarecido isso daí. Isso eu estou falando com relação a preços diferenciados, a forma de pagamento diferenciada. Mas Pix é diferente. Pix não pode cobrar taxa, porque Pix ele não é taxado. Então você não pode cobrar nada disso. Pix não pode, é diferente. Nesse caso não, porque tem muita reclamação que aparece lá, cobrou taxa em Pix, já vai lá que a gente notifica. Aí vem aquela questão, mas e aí, o PROCON resolve? Não, nem sempre. O PROCON é um órgão administrativo que tem como função intermediar conflitos de interesses, no caso ligado à relação de consumo, onde pelo menos 70% dos casos que vão com a gente, que aparecem lá com a gente, nós conseguimos solucionar amigavelmente, depois de um certo estresse, mas consegue resolver. Mas 30% não conseguimos, aí a pessoa tem que ir para o judiciário mesmo. Que judiciário? Depende do valor envolvido, se vai para um juizado especial civil, conhecido como pequenas causas antigamente, não sei porque não mudou esse nome, devia ser o mesmo, porque era muito mais bonito, o juizado de pequenas causas, que mudou o nome, era mais bonito antes, achava. Ou na justiça comum, dependendo do valor da causa. Então, é uma questão, dentro daquela pergunta, acho que faltou alguma coisa, né, da garantia estendida, se não me engano, né? Isso, e ela comentou aqui sobre a questão dela, foi assim, que ela comprou, foi no carnê, né, ofereceram o boleto para ela, que ela complementou, e falou se ela não assinasse, falou que o score dela estava muito baixo. Então ela teria que fazer um segundo para poder aumentar o score e ela comprar o produto. Bom, isso é um papo furado. Aqui é o seguinte, tem um assunto que tem a ver com venda casada, que assim, nenhum comerciante pode vender algo condicionado a pessoa comprar outra. Eu estou vendendo tênis, você comprar um par de meia. Você pode dar como brinde o par de meia, mas não, se comprar isso, eu tenho que levar isso. Isso não pode acontecer, chama venda casada, isso todo mundo conhece. Sim. Isso, não pode haver. Nesse caso aí, não é bem venda casada, né? É alguma coisa que... condicionamento. Colocou isso, disseram que na pesquisa o score dela estava baixo, né? E acho que era por boleto, carnê, né? Então, para ficar alto, ela tinha que fazer o quê? Ela teria que pagar uma taxa, um seguro. Não, isso aí para mim é quase que um furto. Furto não. Não, ela falou que aumentou R$20, mas era um seguro anual. Então. Acho que ela não falou. Na verdade, parecendo abusivo, né? Isso aí tá um cheiro de fraude, isso aí. Cheiro disso, porque não é possível. Imagina, você comprar um negócio e enfiar uma taxa lá. Agora, uma coisa é real também. Tem consumidor que ouve essa história toda. E compra, né? E compra. Tem consumidor que é muito humilde. Não tem uma noção assim, a gente conhece. Mas tem consumidor que ouve e fala assim, mas você assinou isso? Ah, assinei ali e tal. Tudo bem, o PROCON age depois. Mas antes de assinar esse tipo de coisa, antes de assinar, comprar, vê lá o que está escrito. O que é muito comum, tem uma loja aqui que costuma fazer assim. A vendedora fala assim, eu posso parcelar em 3 vezes, depois vem o carnê em 8. Com taxa de juros maior. Direto, e essa já está no alvo lá do PROCON, porque ela faz constantemente. O que está acontecendo? O consumidor chega lá, eu não sei que o comerciante imagina que não vai dar problema.
se fazer um negócio desse, falar que vai vender. Não, parcela em 3, depois vem 8. É tipo assim, eu penso o seguinte, um consumidor desse que chegou no Procon, ele fala mal dessa loja para todo mundo. Então, assim, numa cidade pequena como essa aqui, fisicamente, não vou mais lá, porque lá acontece isso. Sim. Então, eu acho que, até é meio burrice mesmo fazer um negócio desse, minar a imagem de que, por conta de um idoso ainda, né, gente humilde aí. Então, tem essas questões aí. Você tinha falado do contrato de adesão agora há pouco, né? Quer ver um exemplo de contrato de adesão complicado? É o do empréstimo consignado. O empréstimo consignado, para quem não sabe, é aquele empréstimo. Você vai no banco, pega um dinheiro emprestado, quero 10 mil reais emprestado. Eu sou aposentado, então esse dinheiro vai entrar na minha conta, 10 mil reais, e vai ser descontado da minha aposentadoria, sei lá, 500 reais por mês. Vou dar um exemplo aí. Só que neste empréstimo, no contrato, vem escrito lá que eu estou recebendo um tal de um cartão consignado, que é uma marotagem que tem ali, que é o seguinte... Cabe explicação aqui? Dá tempo? Pode falar, pode falar. Isso é direto lá no Procon. Dá tempo? Porque eu fui meio claro, dá sim. Quando tem basicamente, há dois tipos de empréstimos que o consumidor faz. Um é o empréstimo consignado e outro é o pessoal. Basicamente esses dois. Então, o que é um e o outro? Se eu vou num banco hoje fazer um empréstimo, eu quero um dinheiro, 10 mil reais emprestado, eu tenho a opção do banco me dar 10 mil reais. E como é que eu vou pagar isso? É descontado na minha conta bancária, o dinheiro que tem lá, ou o boleto que eu pago mensalmente. Isso é um empréstimo pessoal. O dinheiro entra na minha conta e eu pago através de um débito automático na minha conta corrente todo mês, ou boletos que eu venho pagar. Isso é empréstimo pessoal. Tem uma outra modalidade de empréstimo chamada empréstimo consignado, o famoso consignado. O que é isso? Normalmente para aposentado. Como é que funciona isso? Eu quero os 10 mil reais que eu acabei de falar lá, mas em vez de eu fazer um empréstimo pessoal, eu vou receber esse dinheiro, 10 mil, mas o dinheiro eu não vou pagar em débito automático, nem boleto. Vai ser descontado da minha aposentadoria. Então, se eu recebo 4 mil reais de aposentadoria, já lá, parcela de 500 reais vai ser retirada da minha aposentadoria e vai entrar 4,5 na minha conta. Diferença bem clara aqui. No primeiro empréstimo, eu tenho que ter dinheiro na conta para ter um débito automático ou eu pago o boleto. No segundo caso, não. Eu não tenho que agir para pagar, porque o dinheiro já é comido lá, a parcela já é tirada lá da minha aposentadoria. E para o banco é interessante. Por isso que é mais fácil, por isso, né? Porque ele já se garante lá e sabe que vai pegar, acabou o assunto. Vou chegar no cartão consignado, que é da adesão aqui. Então, esses dois empréstimos tá bem claro, acho que tá essa explicação. Sim. Aí o que tem acontecido? O banco, quando faz esse empréstimo consignado, e normalmente para financeiras, o que ele faz? Ele faz um contrato ali, mas no meio ele coloca um negocinho dizendo que está colocando um cartão consignado para a pessoa. O que é isso? Cartão consignado é o seguinte, vamos supor que eu quero pegar 10 mil reais de dinheiro emprestado, mas na análise que é feita pelo que eu ganho de aposentadoria, o banco fala, ó, 10 mil não dá, mas 8 mil dá. Ah, mas eu queria 10. Não, então faz o seguinte, eu vou te dar 10, mas eu vou te dar esses 2 a mais através de um cartão, chama cartão consignado, que é o seguinte, você vai poder chegar nos 10, mas você vai pagar agora uma taxa desse cartão, etc. e tal, e os seus 10 vão sair, mas através de uma outra via. 8 pelo consignado e 2 aqui pelo cartão consignado. 2 dívidas. Até aí, tudo bem, entre aspas, porque eu fui alertado que eu estou recebendo um cartão, que eu vou pegar os 10. O problema é que esse cartão não é só para dar os 2 a mais, dá direito a usar, fazer um monte de coisa. Os bancos eles não informam normalmente o consumidor que eles estão colocando já esse cartão consignado como possibilidade de chegar nos 10. Então eu recebo meus 8, porque o banco falou que eu só tinha 8. E o banco não informa que está me embutindo o cartão consignado para eu poder chegar nos 10. Aí o que acontece? Eu estou pagando meu empréstimo lá de 500 reais por mês. Que eu estou pagando tudo. Estou pagando os 500 reais. Aí depois que eu termino as parcelas do 500, vem lá um dinheiro ainda lá, que chama RMC, RCC. É um dinheiro que vem cobrando mensalmente 100 reais, 90 reais, fica descontando. Aí o que é isso? É uma taxa do cartão consignado. No empréstimo consignado, você já pagou tudo, você já sabe que é 500 por mês ali. Mas no cartão, você vai pagar uma taxa mesmo que você não use. Então, 90% das reclamações de empréstimo consignado lá são por causa disso. Eu já paguei, não sei o que é isso, eu nunca pedi cartão. E o que é pior ainda, eu nunca recebi cartão nenhum, mas esse cartão não é cartão físico, é o nome só cartão consignado, que eventualmente pode ser físico se você pedir um físico, mas é um cartão que não precisa ser físico. Então, muitos consumidores, já estou alertando, quando forem fazer empréstimos consignados, leiam o bendito ou maldito contrato
E leiam se está escrito esse negócio de cartão consignado, senão vocês estarão adquirindo esse cartão consignado junto, que é uma compra casada e é um contrato de adesão. 2 violações aí. Betinho, perguntas? O Marcelo está comentando sobre a questão desse período agora, essa semana que é a Black Friday. Sexta-feira, né? Ele falou que vem pesquisando e falou que é aquela velha história, né? Ele começou a pesquisar mais porque ele está pesquisando um produto, né? Eles aumentaram lá atrás, E está aparecendo... Aumentaram. Não, mas ele falou assim, agora está aparecendo um monte de lugar para ele, assim, porque é natural para a gente, né? E ele está pesquisando em outros lugares. E é aquela questão que a gente comentou, ele falou que tem muito lugar que está com o CNPJ novo. Ah, é o perigo. Né? E qualquer dica que o doutor tem, né? Então, para a questão que quem vai comprar online, a segurança, o que tem que fazer, atenção assim específica, né? Para a pessoa realmente não cair no golpe. Bom, primeiro ponto é a questão da Black Friday, que eu não cheguei a falar aqui. Tem comerciante, eu não vi nenhum comerciante aqui em Pirassununga fazer isso, mas eu já vi em outros locais, onde há 2 meses atrás já começa a aumentar o preço para baixar agora. Então dá a impressão que na Black Friday ele abaixou. Não, ele não abaixou nada, ele aumentou indevidamente há 1 mês atrás para baixar agora, para dar a impressão que abaixou. Isso é fraude, não é? Se for descoberto dá problema, uma multa, dá uma série de coisas. Então, ficar atento com relação a preços, que se realmente abaixou mesmo, mas isso é uma questão muito de inteligência e não é muito fácil de pegar muito não, viu? Saber se verificando o preço ali é um negócio complicado às vezes. Mas, de qualquer forma, na dúvida, Proconte notifica, eles têm que informar. Com relação a esse assunto do site, que é um problema gravíssimo, é o seguinte, quem é perito em informática é enrolado, acaba em cair em golpe. Imagina nós que não somos peritos. Mas, mínimas dicas, por exemplo, é o seguinte, quando for acessar um site, tem lá aquela chavezinha, lá, o cadeadinho, não sei se vocês conhecem. Quando entra lá no endereço eletrônico ali no site, tem ali um lugarzinho onde você clica e vai lá, esse site é seguro, tal, para ver, primeiro ponto, saber se aquele site é seguro. Tem também uma dica que o pessoal usa lá, o HTTPS, tem que ter o Szinho ali. São todas dicas de informática para você, em princípio, não entrar no site falso. Resolve isso? Não. Porque mesmo assim, pode ainda há risco. Vou dar um exemplo. Então o consumidor está se frustrando. Pô, não tem uma dica? Pior que não tem. Tem essas máximas situações que um leigo consegue chegar, mas mesmo assim não é seguro. Eu, pessoalmente, não... é chato falar isso, mas eu não compro muito online, não. Eu limito muito porque, pelas coisas que eu vejo, vou dar um exemplo aqui concreto, aqui em Pirassununga, não foi a compra aqui. A pessoa comprou uma moto, pagou R$40 mil, moto em leilão virtual. Não tinha leilão nenhum, a pessoa tomou todas as cautelas, chegou lá, mostrou lá, entrou em contato com a junta comercial que falou que o leiloeiro era tal, todos os dados. Para mim era uma causa ganha judicial. Não, ficou provado que o leilão era falso. Ele perdeu a ação judicial, perdeu R$40 mil numa moto comprada através de um site. Aí você fala, como é que a gente vai ter uma certeza disso? Eu não sei, tem gente que coloca lá, site seguro, né, para consultar. É algo perigoso, mas impeditivo de você fazer compra, não. Pesquisa outros, os reclames aqui, se no Procon tem reclamação e tal, mas tudo isso, não resolve, é um risco que você corre. Infelizmente, o Brasil não tem nível, desculpa falar dessa forma, nível moral para ter tecnologia no nível que tem de tecnologia. Porque quando você tem tecnologia, pressupõe que você tem muito poder na mão. Agora, se o nível moral ético não é no mesmo nível, você vai usar isso para o mal. Você vai usar isso para roubar, você vai usar isso para fazer outro tipo de situação. Então, infelizmente, e o que eu vejo é isso, a informática, a tecnologia está a 1000, mas a moral e a ética está indo para trás. Então fica perigosíssimo assim. É arriscado, mas não é que eu oriento não fazer compra. Faça, mas esses cuidados tem que tomar. Doutor, e essa questão, né, que ele pontuou, que é o CNPJ novo. Ele falou que até que ele falou que numa pesquisa que ele fez, o CNPJ tinha 10 dias. Eu falo, né? que esses é um esse é um belo e o local onde assim, estava R$700 mais em conta do que o produto que ele já estava pesquisando. Com certeza, com certeza é difícil, não, né, doutor? Mas é uma boa chance de ser golpe. E outra coisa, assim, imediatamente, quando você vai comprar alguma coisa, não é só em internet de uma empresa, entra no site da Receita Federal
e bota o CNPJ da empresa para saber as coisas que estão ali, os dados que estão ali. Eu, quando notifico a empresa aqui em Pirassununga, a primeira coisa que eu faço, eu entro no site da Receita Federal, eu vejo lá os endereços tudo certinho, para ver quando está lá inativo, não sei o quê, vixe, aqui já tem alguma coisa enrolada aqui. Então, é muito comum isso aqui, eu mandar a notificação pelo PROCON, a pessoa compra de uma empresa não sei o que, deu o nome da empresa. Aí eu vou pesquisar lá, eu vejo que é outra empresa. Eu notifico aquela que o bandido lá usou, eu notifico todo mundo. Mas por o consumidor, que não vai ficar notificando ninguém, o negócio dele é não entrar em roubada, site da Receita Federal, entra lá, Receita Federal, lá nos Gov da vida, e bota lá o CNPJ da empresa, como ele pesquisou, você deve ter pesquisado, fazia pouco tempo que tinha lá, mas também, pouco tempo, também não quer dizer necessariamente que a empresa está aprontando alguma. Não é ipso fato que se fala lá, bonitinho lá. Eu falo até que quando eu entro eu peço para evitar aqueles links que chama no Instagram. Sabe quando está aparecendo aqueles... clique aqui nesse link. Nossa, eu sempre falo, olha, tem que procurar direto no site, não ir através de link, né? Esse é um fato. Pelo WhatsApp ainda. Tem os links que vão ver do pelo WhatsApp ainda. De Instagram, Facebook. Eu sempre falo para olhar se a empresa é nova, reclame aqui, né? Tomar cuidado com todas essas questões da empresa. E outra coisa, os sites, todo site que tem um pouco mais de confiança, quando você entra nele, no final da página, ele tem todos os dados, o CNPJ, tudo direitinho. Se você entrar num site que você percebe que já não tem aba para reclamação, não tem o CNPJ da empresa, está escondendo por quê? De jeito nenhum. Né? Eu falo que tudo isso é indicativo de possibilidades de fraude. E hoje, infelizmente, a sociedade é cruel no sentido da bandidagem, dos que são bandidos, né? Porque eles não perdoam. Quando você não cabe mais hoje aquela pessoa que não entende de nada. Tem pessoas que são rebeldes, eu era um deles com relação à informática, há muito tempo atrás. Hoje não dá para você ter desconhecimento. É melhor nem comprar nada, pede para alguém comprar. Se você não tem um conhecimento mínimo de informática, pede para alguém comprar. Da mesma forma que eu aconselho, quando você é idoso e é rebelde em aprender coisas da atualidade, nem vai no banco fazer empréstimo, pede alguém para ir com você. Exato. Porque hoje em dia as informações exigem que você tenha um conhecimento mínimo. Não cabe mais aquilo, não entendo, estou só no fixo. Não cabe mais isso. E sabe o que eu acho importante, doutor? Como que funciona no PROCON? Se eu quiser ir lá no PROCON fazer uma reclamação, que dia, que horário, como que funciona? Eu vou chegar lá, eu vou ser atendida, como que vai ser o procedimento, os prazos? Tá. Qualquer reclamação ligada a Código do Consumidor, como já foi falado aqui, aqui em Pirassununga, o PROCON ele se situa no Paço Municipal, na Prefeitura, em frente à Santa Casa. Ali acho que é segundo andar. É que eu me confundo um pouco se é segundo, onde fica em frente à tesouraria ali. A pessoa vai lá das 8h30, segunda a sexta, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30, que é o horário que é aberto ao atendimento ao público. Fora desses horários, é trabalho interno para dar sequência nos procedimentos que são abertos. Então, a pessoa que vai fazer uma reclamação, pelo Código do Consumidor, o consumidor não é só quem compra um produto ou contrata um serviço. É quem compra, contrata ou para quem é comprado ou contratado. Exemplo. Eu comprei um presente para minha namorada. Quem é consumidor desse produto? Eu que paguei e ela que recebeu. Mas para efeito de facilitar a vida do consumidor, nós estamos exigindo que venha quem comprou com a nota fiscal, porque facilita o serviço. Porque se não der acordo, no processo depois é mais fácil, que é ele que vai entrar com ação judicial e tal. Então a pessoa que tem algum problema de produto com defeito, que não está resolvendo amigavelmente com o vendedor, ou contratou um serviço que foi mal feito, PROCON, segunda a sexta, das 8h30 às 11h, às 13h30 às 16h30, no Paço Municipal. Vai ser atendido, provavelmente por mim, as duas moças que estão lá, e por enquanto é isso. O PROCON está aumentando muito a demanda, aliás, aproveitando aqui, há muitos saudosistas aqui em Pirassununga. Na época, lá atrás, a gente fazia assim, reclamando que, tipo assim, a pessoa chega, já liga e resolve na hora. Não cabe mais isso hoje, não tem condição. O número de reclamações que vem, se nós no PROCON pararmos ali para resolver pontualmente aquele problema do consumidor naquele momento, eu tenho que atender as pessoas que estão chegando lá. Então, hoje em dia, não é que nem o judiciário.
Eu vou Aquele lá, mas processo é eletrônico. físico, né? É É físico. físico no PROCON aqui? É processo. A reclamação? É físico. É processo. Eu vou lá, faço, então o doutor atende, ou essas Eu duas abro um ajudantes. processo, eu abro um processo. Abre um processo administrativo lá. Não chega a ser ainda fase de processo administrativo. Eu abro a reclamação. Nós estamos ligados a um sistema chamado Proconsumidor, que é um sistema onde as empresas que são cadastradas pelo sistema Proconsumidor recebem eletronicamente o nosso aviso. processo, mas algumas empresas não estão cadastradas e alguns comerciantes não têm nem regularidade em termos documentais. Então, há uma hibridez aí. Tanto da forma eletrônica como a uma forma física também. O consumidor ele recebe um comprovante que foi aberto o processo e a empresa que é notificada ela tem 15 dias para responder. 15 dias para responder ao PROCON. E com base na resposta que der, aí ou se designa uma audiência de tentativa de conciliação, que nem judiciário. Lá no dentro do PROCON mesmo, vocês fazem audiência? Faz muito pouco. Mas, Mas é muito bom. Eu faço pouco, mas de vez em quando eu faço. Quando eu percebo que é a tendência ali, porque tem... Que hoje vai em dia, resolver, né? As que eu fiz, eu resolvi. Mas eu não é sempre que eu marco, porque eu olho assim... Primeiro que a audiência ela demanda muito tempo, porque existe aquela conversa e tal. E por uma questão de estrutura também lá, eu fiquei muito tempo ali com pouco pessoal, demorava muito. Vocês estão em 3? Atualmente em 3. É pouco, porque faz atendimento no balcão, faz os procedimentos administrativos, as notificações. Fora a fiscalização, que é outro assunto também. Que o PROCON daqui também faz. Está engatilhando para isso pelo seguinte, porque nós não temos ainda a estrutura fiscalizatória em termos de pessoal. Porque fiscalização não é uma coisa assim, vou lá, tem que preparado, com segurança. Hoje Pirassununga não faz fiscalização, não faz. Faz. A fiscalização é feita normalmente. Aliás, tem vários que são multados aqui constantemente, bares, por vender produtos. A fiscalização é feita atualmente pelo pessoal de Piracicaba, que vem para cá. Nós somos atrelados a ele, né? Sim. E a fiscalização é feita normalmente. Eu sou convidado às vezes para estar presente, mas a nossa estrutura orgânica pirassununguense ainda não está estruturada por uma carência de pessoal ainda. A tendência é montar. Mas eu, pessoalmente, tenho uma opinião a respeito disso, que eu já vou dizer qual é. Todo mundo se conhece aqui em Pirassununga. Assim. Então é muito melhor, na minha opinião, alguém de fora vir a fiscalização. Exato. Eu penso assim. Mas isso não quer dizer que a lei me autoriza a eu chegar e fiscalizar lá. Mas por uma questão, eu penso o seguinte. Eu acho muito mais interessante alguém neutro, de fora né? vir aqui. Oi? Neutro, né? Eu não que não vá fazer, mas eu acho muito mais interessante. Assim. Agora tem um problema também, viu? O judiciário tem derrubado muitas multas que os PROCONs fiscalizatórios, eles... Infelizmente... Sabe o que eu acho? Que você é advogado, você vai entender bem isso. Para mim, o PROCON tinha que estar enxuto. Assim, ó. Fazer igual, similar ao processo judicial. Não respondeu, tem um prazo ali, não respondeu, revelia, acabou. Faz uma sentença administrativa ali, aquilo vira um título executivo dessa judicial, para entrar no judiciário. Eu acho que devia ser assim. Que nem você está falando que nem se fosse arbitragem. Reduz esse negócio, para dar mais moral ao PROCON. Tipo assim, a pessoa... Porque tem gente que não respeita. respeita. Daí respeita, né? Tem gente que respeita e muito. E tem gente que dá uma banana. É uma realidade, sendo sincero com você. Vai no PROCON lá, que eu vou esperar e depois uma banana. Procura justiça. Mas então, agora você imagina, isso é uma proposta que eu vou fazer, eu já falei lá, que é, não sei se vai vingar, que é reduzir o trâmite administrativo do PROCON entra com a reclamação, notifica, provou 15 dias de revelia administrativa. O que vai resultar? Nada, mas vai sair uma decisão, a partir dali, título executório, vai para o judiciário. Você não respondeu, acabou. Acabou o assunto. Na multa de trânsito acontece muito isso, você não recorre, o juiz não recorreu, acabou. Não deveria, né? Porque o nosso sistema você não precisa entrar se defender administrativamente falando, mas tem juiz que se você não recorreu, não atuou administrativamente falando, você perde a ação judicial. Então, faz o PROCON ficar enxuto e mais forte. Isso é uma proposta, mas assim, legiferenda, né? Sim, fala bonitinho aqui. Você é professora, não é tão simples, sou professora na faculdade. Fala bonito aqui, eu não sou reprovado aqui, então tem que falar bem. Mas eu só queria... Dá tempo de falar mais uma coisinha? Dá, né, Betinho? Um minuto. Falar. Isso é importante. É o seguinte, você que está devendo alguma coisa para alguém, está devendo para um banco, está devendo para alguma loja, pelo amor de Deus, se alguém ligar cobrando de você, não vai pagando. Não vai pagando isso aí, não. É que quando eu dou aula de renúncia da prescrição... Pelo amor de Deus, o que acontece no PROCON semanalmente
olha, eu estava devendo um Renúncia dinheiro tácita, pro né? banco, pro banco não sei o que lá. E aí eu recebi uma comunicação, o banco ligou dizendo que os 10 mil, vendeu os crédito. 10 mil, se eu pagar 1.000 até amanhã, está quitado. Estou devendo 10, se eu pagar 1.000 até amanhã está quitado. E a pessoa vai lá e paga. Não é do banco coisa nenhuma, é alguém do banco que teve acesso aos seus dados, viu que você fez o empréstimo, que você está devendo, e se fingiu passar para o banco, com autorização do banco, que fez você pagar, e aí é um monte de imbróglio. Então, resumindo, é o seguinte, se você está devendo para um banco, em vez de pagar, alguém ligou dizendo que é do banco, dá uma passadinha no PROCON lá de Pirassununga, porque eu vou notificar o banco para saber se aquela empresa que está dizendo que está cobrando o nome do banco, ou aquela pessoa, é do banco mesmo. E eu já tive casos, não desconheço essa empresa tal, e não era uma empresa que não tinha nada a ver com nada. Era alguém se fazendo passar por uma empresa terceirizada do banco, e não era. Eu já vi cliente que pagou o boleto falando que eles tinham comprado crédito, depois eu juntei no processo de execução e o juiz não abateu o valor. É uma loucura. Sabe o que eu faço no PROCON? Quando chega alguém com essa história, tipo assim, eu tô devendo pro banco não sei quem, eu entro em contato com o cobrador direto, aí o banco fala, não, mas essa dívida não é, eu já fiz uma sessão de crédito para não sei quem. Eu notifico todo mundo, aí se o banco originário, o credor originário, comprovar que passou aquele crédito para lá, então se o consumidor pagar para o outro banco ou para outra pessoa, eu tenho documentos que eu dou para o consumidor, onde o banco sabe que tinha uma dívida com o banco A, e o banco A falou que passou mesmo para o B, e não basta isso, que o B autoriza a empresa cobradora de nome tal fazer a cobrança. Eu faço um link, uma minhoquinha assim, paga. Isso, eu tenho um caso de dinheiro alto, a pessoa até agradeceu que estava entrando em roubada. Ia pagar porque não deve. E muita gente vai ligar no final do ano agora com a seguinte observação. Somos do banco tal, você está devendo não sei o quê. Agora, para fazer um acordo, aquela dívida que é 10 mil, você paga R$500 até o final do dia aqui. Imagina se é verdade isso. E gente faz isso, e gente paga. Então, dá uma chegadinha lá no PROCON, a gente notifica. É a orientação que eu dou liminarmente, como estamos no final do ano, não vai dar tempo de explanar muita coisa. Está com dúvida? Se alguém está devendo, alguém está te cobrando, dá uma passada no PROCON, a gente manda uma notificação, aí eu me certifico se quem está cobrando é alguém do banco mesmo, tá bom? Tá vendo? Eu acho importante falar isso e mostrando que a gente tem um atendimento aqui personalizado, porque, querendo ou não, tem uma pessoa com conhecimento que está na gestão. Né? Nem todos os chefes de PROCON são advogados. Por acaso eu sou advogado, 35 anos. Por acaso, e então, que facilita muito. Isso facilita, porque isso inibe algumas situações também, né? Lá dentro do PROCON, porque tem gente que chega também lá, assim, querendo mandar, né? E vê que tem advogado ali, calma, não é bem assim, vamos esclarecer algumas coisas assim. É bom a gente ter um conhecimento mais amplo, porque envolve área criminal também, outras situações ali, fraudes bancárias e tal. Então é importante. Eu considero, no dia que eu assumi o PROCON aqui em Pirassununga, no dia anterior eu falei isso. Não eu, Caio, eu acho que diretor do PROCON, coordenador, tinha que ser advogado. Advogado mesmo. E advogado com experiência na prática, para dimensionar o que vai acontecer lá na frente. Exato, porque também se pega a documentação escassa, mesmo que venha uma recusa ou não venha uma resposta, com aquela documentação, que já aconteceu comigo, de chegar cliente com a documentação e não consegue distribuir ação judicial. Né? Porque está faltando documentos essenciais. Né? Então, eu acho que quando o PROCON, e quando você junta já as provas robustas, até para a parte contrária dar uma resposta é diferenciado. Até a estratégia de vocês, eu posso falar, porque o PROCON é um órgão parcial. Sim. Ele não é imparcial, ele é a favor do consumidor. Então, até para você fazer um phishing lá e mandar uma cutucada, pressão, né? Mas isso você precisa ter uma estratégia mental jurídica para fazer isso. Certeza. Quem tem isso? Quem é um profissional? Advogado. Então, é fundamental isso daí. E outra coisa, quem faz defesa de empresas normalmente é jurídico, advogado. Como é que alguém que não é formado em direito, eu discordo, eu acho que tem que ser advogado. Porque ele vai poder avaliar e dimensionar a defesa administrativa que foi feita. Que eu saiba, quem faz isso é advogado. Exato, e até porque o PROCON, mesmo que não consiga solucionar naquele momento, ele é o termômetro da ação judicial. Por quê? Quando eu respondo questões do PROCON para o cliente me contrata para eu fazer uma resposta para o PROCON. Você pode ter certeza que ali está o ponto-chave da minha defesa.
É a defesa que vai ser usada na ação E judicial. também tem outro perfil também, que tem que ser advogólogo também lá, tá? Procólogo. Mas então nós Tem que estamos ser um bem aqui pouco em Pirassununga, porque aqui em Pirassununga a gente pode ir lá, no segundo andar, lá na Vai lá. prefeitura, gente, Não qualquer tem café. dúvida, e já procura o Dr. Caio, Sabe que como ele é que vai chega poder lá? auxiliar. Tem gente que chega lá e fala assim, o homem tá aí? Ele fala assim, o homem tá É aí. o O homem, homem sou eu. é o O homem doutor. tá aí. Fala assim, tem um só, o homem tá aí, sou eu o homem. É porque já fala e já resolve também, e já responde claramente o que dá e o que não dá, né? Porque tem muita gente também que chega fazendo pedidos, acha que tudo tem direito, Não, o Procon ele e não não resolve necessariamente, né? tudo. O que eu garanto é o seguinte, ninguém entra naquela sala e, E não vai sai... ser atendido. Não, atendido vai ser atendido. Ninguém entra lá e sai ignorante de lá. Sai com conhecimento. E isso conhecimento de Procon e com experiência de 35 anos de advocacia. Então, quem sai lá dentro, entra dentro, sai com informação. Não necessariamente a informação vai agradar. A informação vai agradar. Pode ser que o consumidor se frustre achando que ele vai resolver o problema dele lá. Aí acaba saindo com a informação de que ele não vai resolver o problema e ele vai... Infelizmente, não dá para resolver o caso dele. Mas eu digo, o mais importante para o ser humano é descobrir verdade. E Informação. adaptando isso para profissões, o que interessa é você ter um conhecimento para não falar bobagem, não pleitear coisa, não perder uma ação judicial, não Com gastar dinheiro com certeza. advogado, perder a ação, que vai perder. E isso só quem pode informar esse advogado. E mesmo assim não é garantia, mas ele dá um norte. Então, todo mundo que entra... Essa é um defeito, não, uma característica minha. Uma característica, nem boa nem ruim. Eu procuro ser didático lá. Então, quem chega lá tem explicação, eu levo algumas chamadas às vezes por causa disso. Você explica demais, tal. Mas eu explico porque eu acho que a pessoa sai munida de um material assim, porque amanhã pode ser útil em outra coisa, em outro assunto. Pode ser que eu não esteja lá amanhã, seja outra pessoa que Tem Ou pergunta? a informação para outra pessoa, né? Exatamente. passando Ajudar, para né? frente. Passando. Doutor Caio, estamos chegando ao final. Você queria deixar uma mensagem para os consumidores nessa semana de Black Friday? Não, eu gostaria de fazer para o Black Friday, para os consumidores é o seguinte: não gastar além do que tem, calma, que ainda tem Natal aí, não comprar no ímpeto, aquelas dicas normais, né? As cautelas, pesquisa, normalmente aquele ímpeto do primeiro momento de comprar aquilo ali, se você segurar, no dia seguinte se reflete melhor. Compre, vamos aquecer o comércio de Pirassununga e comerciante de Pirassununga. Ande na trilha da lei certinho, porque aí isso gera um estímulo à compra e você vai comprando e vai melhorando o nível, a confiabilidade, que quanto mais confiável for a loja, mais consumidor vai naquela loja. Certamente. Se alguém chegar no Procon e falar mal de uma loja, eu no mínimo já não vou mais lá. Então imagina os outros. Chegar num bairro e falar, aquela loja dá problema, tá, não sei o quê. Então, a sugestão é essa, é cautela, calma. E eu tenho uma pergunta para você. Pode dizer. Você torce para algum time de futebol? Eu não torço muito para futebol, mas a Algum? minha família é corintiana. Ah, bom, então tudo bem. Então tá. Tá beleza. respeitada? Eu só queria saber isso, que é importante. É muito importante. Muito importante. Muito importante isso. Bom, doutor Caio, eu queria agradecer todo o conhecimento que você trouxe aqui para a população. É muito importante sempre falar do PROCON. Muitas pessoas até me perguntavam aonde é o PROCON, como ter acesso ao PROCON e trazer esse conhecimento, essas informações para a população, saber aonde procurar, como fazer, eu acho muito importante e agrega muito para as pessoas, né? O seu programa, ele é muito importante, viu? Essa informações jurídica passada via rádio, esclarecendo assim uma linguagem acessível e fundamental. Eu Não agradeço. tem condição de ficar naquela mais de só vou consultar um advogado lá. Você é advogado, você pode passar informações aqui. Eu procuro fazer isso no Procon, fazia aqui também há um tempo atrás pela rádio. É importante, o rádio chega onde a gente nem imagina. Eu falo que, indo rápido porque já estamos encerrando o programa, e quando eu estava estudando para fazer o meu podcast, que eu tenho um podcast também jurídico, e lá estava escrito que hoje as pessoas, se você vê o tanto de pessoas que fazem leitura com livro, é muito pouco. Hoje as pessoas assistem mais podcast do que ler um livro. Então, eu como professora que gosto de levar conhecimento, a gente tem que migrar para o conhecimento. Se as pessoas buscam hoje o conhecimento em rádio, buscam o conhecimento em podcast, é lá que nós temos que estar, né? E o livro não é nem melhor, nem pior, ele é diferente, ele traz um conhecimento diferente. Né? Porque na minha época, na faculdade, só o livro
Não, na minha, então, me Só o formei em livro 92, prestava. Só o livro prestava. Era só livro. Eu nem sei hoje como que é mais. Aliás, você dá aula, como que funciona hoje? Faculdade, o material didático, como que é? Olha, hoje a gente reza muito para o aluno ler, no mínimo, a lei, né? E porque eles são muito apegados a slides. Nunca tive isso na faculdade, mas hoje a gente cria slides com conteúdo para eles, explica. E eu, como eu dou aula de civil e trabalhista, eu pego muito no pé, no mínimo, ler o Código Civil, né? Essa é aula de direito civil. Mas, infelizmente, é raro os alunos que leem livro. Mas, então, a gente está encerrando mais um programa. Queria agradecer o Dr. Caio a todo esse conhecimento. Acredito que ele vai voltar aqui várias vezes, porque não esgotou o conteúdo, né, doutor? Não, tem mas muita tem coisa ainda para falar. Mas, chegando já, passamos até 6 minutos do programa. E eu queria agradecer a audiência de todos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar no WhatsApp, nos comentários da entrevista, que nós mandaremos as respostas, tá bom? Uma boa tarde a todos e até semana que vem.